pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Hoje dia... 5. Que dia é domingo? Não sei, amiga, tem que ver aqui. Domingo. As pessoas têm que saber... Hoje é dia 5. Dia 5? É dia 9. Dia 9. Hoje, dia 9 de fevereiro. Não, hoje é dia 5 de fevereiro. Estávamos a falar que hoje é o dia de toda a gente fazer anos. É verdade. Mas que só tu conheces. Cristiano Ronaldo faz anos hoje. Ah, pois, ok, esse todo mundo conhece. Acho que todos os nossos ouvintes do podcast sabem quem é o Cristiano Ronaldo. Nós já vimos o Cristiano Ronaldo. Pois já. Nós já vimos o Cristiano Ronaldo a jogar e a marcar. E a marcar, é verdade. Eu vi 2 vezes. Tu viste uma, mas também Mas ele tu és marcou. fã fiel. Quantos gols é que ele marcou? 2 ou 3? Não me lembro. Marcou 2. 2 eu sei, tenho a certeza. Que um Não foi me de lembro. penalti e outro não foi penalti. Não me lembro. Pronto. Já foi. Há muito tempo. Há muito tempo. Há 4 meses atrás. Mas pronto, nós hoje não vimos aqui falar do Cristiano Ronaldo. Mas um dia o Cristiano Ronaldo há de estar aqui sentado. Eu confio. Eu acho mesmo que nós temos que alcançar as pessoas famosas. Porque as pessoas famosas... Desde que eu te conheço, tu dizes isso. É uma verdade. É o que eu sempre disse. É verdade. Mas e é que eu já sonhei várias vezes com pessoas famosas a tornarem-se cristãs. É verdade. Isso é o teu desejo profundo. Tu já viste? É que olha se o Cristiano Ronaldo se tornasse cristão. Tipo, cristão... E atingir muita gente. É verdade. Nós temos que começar-nos a preocupar com a nossa comunidade e com outras pessoas também, porque nós queremos alcançar o máximo de pessoas... Jesus, não é? É isso. Pronto. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Exatamente. Já viste como esta ponte aqui de ligação deu certinha? Ronaldo. A Ana estava aqui assim, não acredito que ela vai falar do Cristiano Ronaldo. Eu estava a ver o que é que ela ia dizer, porque às vezes eu tenho que percebê-la. Não, e nós hoje vamos aqui falar sobre o tipo de cristão que nós temos que ser e que nós queremos ser. Porque o temos que ser só vem se nós tivermos motivação de querer ser aquela pessoa. É verdade. Certo? Certo. E isto tudo surgiu porquê? Vou falar. Foi numa conversa nossa, não foi? Foi porque eu tinha lido. Tinha estado a ler Lucas e numa das parábolas de Jesus, que ele fala a parábola de semeador, eu disse assim: isto é literalmente uma indicação do tipo de crente que nós temos que ser. Então eu falei contigo e eu disse, e tu disseste também, vamos falar sobre o tipo de crente que temos que ser na nossa jornada cristã. Porque nós lemos a Bíblia, oramos, falamos às pessoas sobre Jesus, mas muitas das vezes perdemos-nos naquilo que nós temos que ser e às vezes é bom nós voltarmos à Bíblia e percebermos como é que nós temos que ser, certo? Certo. Por isso nós vamos para a passagem, que é mais fácil se calhar nós lermos, não é? A que nós vamos ler está em Marcos 8, se não me engano, não é? Não, era Lucas. Lucas, desculpa, Lucas sim. 8. No versículo 5. 8, 5, né? Eu vou ler para e tu lês, pode ser? Então, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outros caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava, e ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e as arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria, uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem.
E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Então, eu acho que aqui nós conseguimos perceber que, como a Mariana estava a dizer, existe vários tipos de cristão. Eu não gosto De dizer Sim, de dizer que há aquele cristão é assim, aquele cristão é assim. Não, mas aqui o que eu acho que Jesus estava a querer dizer é que, pronto, há vários tipos de pessoas, vamos dizer assim. E Jesus compara as pessoas como o solo, como vários tipos de solo. Então nós temos o solo, temos as sementes que caem no caminho, temos o solo rochoso, temos aquele que o solo está entre os espinhos e depois finalmente temos o solo fértil, que é aquele que produz um fruto. Eu escrevi aqui que eu acho que em toda a nossa vida nós fomos todo tipo de solo, ou seja, nós não fomos só um, nós fomos desenvolvendo e durante temporadas permanecemos nele, ou seja, nós durante temporadas da nossa vida permanecemos em algum tipo de solo, ou por condições externas ou por condições internas. Eu acho que cabe a nós fortalecermos na palavra e andar para sermos um solo fértil, ou seja, o nosso foco é sermos um solo fértil. Alguém em quem Deus se agrade, porque a semente é a mesma, ou seja, a palavra permanece, ela é igual, ela não muda, ela tem exatamente o mesmo impacto num não crente e num crente, ou seja, a palavra é a mesma, a que sai do lavrador, a palavra é a mesma. Agora, nós temos é que escolher que tipo de solo é que nós queremos ser, ou seja, o que é que nós vamos fazer com isso que foi lançado para as nossas vidas? Ou seja, nós temos é que buscar, porque o solo é constituído por fatores externos, mas aqui quando nós falamos deste tipo de solo, é muitas das vezes os nossos fatores internos, como a nossa motivação, a nossa fé e as práticas que nós temos e as nossas rotinas, porque o nosso solo, quem cuida do nosso solo, somos nós próprios. E o facto de nós querermos estar com Cristo, produzir bons frutos, depende essencialmente de nós. Não dos outros, não das circunstâncias da vida, porque muitas das vezes nós passamos por várias circunstâncias e se nós vamos falar mesmo de um solo verdadeiro, sabemos que o solo muitas vezes apresenta seco quando há secas, se apresenta muito saturado quando há enchentes, mas aqui o solo é mesmo nós trabalharmos dentro de nós e procurarmos estar num solo que seja fértil e que seja bom para produzir uma boa cultivação para que haja raízes profundas, porque uma raiz não se pode aprofundar e ser uma raiz saudável se estiver num solo seco que não tem os nutrientes necessários para ela crescer. Ou seja, nós todos os dias temos que buscar a Deus, buscar ler a Bíblia, é o que nós estamos sempre a dizer, para que nós possamos dar bons frutos e estar num solo que tem os nutrientes necessários, tem a água necessária para que daí saia uma boa colheita. Exatamente. Eu acho que existem vários erros e Jesus expõe os erros de cada solo e eu consegui apontar alguns como a imaturidade, que pode ser aquelas sementes que se compara às sementes que caem no caminho, ou seja, são aquelas que ouvem, deixem-me saber aqui, são aquelas que ouvem mas não creem, ou seja, têm um coração duro, pode ser a falta de compromisso, pode ser falta de fé, pode ser imensas condições, mas principalmente eu acho que aquelas que são as interiores são as que nos deixam um bocadinho mais atrás, nos deixam um bocadinho mais duvidosos e nos deixam um bocadinho mais longe daquilo que a palavra quer que nos diz para nós sermos. E eu acho que nós temos mesmo, é como tu dizes, regar, e o regar é nutrir-nos com a palavra de Deus, que é buscar o nosso pão cada dia, não é? Que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, e percebermos, porque ao longo do tempo que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos sendo transformados, porque é isso que realmente o Evangelho faz, é sermos transformados pela palavra de Deus. Isto já nos foi revelado a nós, então nós temos que perceber que todas as nossas dúvidas estão aqui, todas as nossas questões sobre todo o tipo de área da nossa vida estão aqui. Então, ao longo do caminho, eu vou-me tornando outro solo, porque eu vou encontrar as questões e a verdade vai-me confrontar de uma maneira que eu vou ter mesmo que largar aquilo que me fazia ser um solo seco, ou uma pessoa imatura, ou um solo que se deita abaixo facilmente, uma pessoa que se deita abaixo facilmente, tanto condição interna, tanto condição externa das influências que estão à nossa volta, e é isso que
que Jesus nos chama, ou seja, nos está a alertar Sim. não permaneçam ali, não sejam como aquele tipo de solo, mas sejam um solo fértil, aqueles que ouvem, aceitam e produzem. Ou seja, nós só realmente conseguimos passar a mensagem quando estamos a produzi-la. Ou seja, nós só conseguimos ser algo para alguém se na nossa vida isso está realmente a acontecer. Eu não consigo ser um testemunho vivo se não estou a praticar aquilo que a Bíblia diz, se estou a deixar para trás tudo aquilo que Jesus disse para nós sermos. Ou seja, nós falamos muito aqui neste podcast que é a praticidade do Evangelho, é nós vivermos realmente todos os dias a palavra de Deus. Eu acho que conseguimos influenciar muito dessa forma e não tanto se calhar de maneira tão, sabes, bruta, naquela evangelização bruta que é ai, olha, mas tu tens que aceitar Jesus, ou eu acho que com o nosso exemplo conseguimos ser realmente esse solo fértil e conseguir transmitir esse amor e essa bondade de Deus. Eu acho que esta palavra é daquelas mensagens que eu acho que os evangelhos acabam por ser mais conhecidos por mais pessoas, porque ou é a primeira coisa que as pessoas quando começam a ler a Bíblia leem, ou como fala está diretamente, toda a Bíblia é diretamente centrada em Cristo, mas nós, nos Evangelhos nós podemos ver a história de vida de Jesus enquanto Jesus esteve aqui na Terra. Então eu acho que acaba por ser a mensagem ou as passagens que as pessoas mais conhecem. E eu acho que esta é uma mensagem que nós muitas das vezes até ouvimos falar no nosso, tipo, na nossa vida cristã, digamos assim, não separando o que é a vida cristã do que não é vida cristã, mas quando nós muitas vezes vamos à igreja nós até ouvimos esta palavra, mas eu acho que às vezes é bom nós fazermos reflexões profundas de passagens na Bíblia, porque se calhar nós todos estamos já fartos de saber e conhecer esta parábola de frente para trás e de trás para a frente, mas eu acho que é bom nós fazermos também uma reflexão de onde é que eu estou, porque tal como tu estavas a dizer, eu muitas das vezes vou estar num solo diferente daquilo que era suposto, ou que mesmo após ter anos e anos e anos de ser cristã e estar na igreja e viver a conhecer Cristo, vai haver temporadas na minha vida em que eu se calhar não vou ser um solo fértil. E eu acho que aqui Jesus chama-nos mesmo a atenção no sentido de nos alertar para que a gente direcione o nosso interior, direcione a nossa motivação, a nossa disponibilidade, para nós termos então um solo que dá frutos. Tanto como tu estavas a dizer, que só um solo fértil e que tem os nutrientes é que nos vai levar a ser um bom testemunho. E eu acho que Jesus faz isto mesmo aqui com os discípulos, e tanto é que ele depois explica a parábola aos discípulos, para que eles possam perceber exatamente que nós temos que olhar muitas vezes para as nossas motivações, para aquilo que nós estamos a fazer no dia a dia, porque às vezes nós assumimos que a nossa vida cristã é o que a gente faz. E muitas das vezes precisamos de fazer uma reflexão profunda e perceber que aquilo que nós estamos a fazer não nos está a levar a ser um solo fértil que leva as outras pessoas a conhecerem a árvore que é Cristo. Exatamente. Eu acho que nós falamos muito que o cristianismo é coletivo, é algo coletivo, não é algo individual. Eu acho que Deus tem uma maneira específica para falar com cada um. Deus acha-nos especiais, não é? Cada um temos qualidades diferentes, somos individual nessa parte, mas eu acho que o corpo de Cristo, a igreja, eu acho que é por isso que Jesus falava muito em aplicar e produzir um fruto e ser assim, ser assim, ser assim, ou seja, não é o fazer, é o ser. E não é a parte teórica, é a prática. Exatamente, exato. Jesus rebatia muito de façam, ide, façam. Não precisamos de pegar em tudo agora, largar tudo e irmos para outra ponta do país ou outro país. Não é preciso. Mas é ser no momento em que nós estamos. E se nós refletirmos na nossa vida e vermos, ok, eu estou num solo assim meio chunguinha, que não está a vir muito sol, não estou muito verdinho, não é? E eu acho que nós temos que parar de pensar que nós vamos ser um solo fértil quando nós fizermos certas coisas na nossa vida. É isso. É tal como estavas a dizer. Eu vou ser um solo fértil, ou eu vou ser uma crente que realmente vive para Jesus e produz bons frutos, quando eu estiver naquela ponta do oceano, diferente do que estou agora. E isso nunca vai acontecer, porque eu tenho que me preocupar em
ser hoje aquilo que Deus quer que eu seja realmente. Porque nós podemos fazer a vontade de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós podemos estar a cumprir a vontade de Deus exatamente neste momento onde eu estou, eu e a Mariana. Posso estar a cumprir a vontade de Deus quando eu sair daqui e ir para a minha casa. Nós temos o que é colocar o Evangelho em prática? É ver o que Jesus nos disse e fazer. É ver os mandamentos que Ele deixou, o legado que Ele deixou aqui e fazer. É amar o próximo, é amar a Deus acima de tudo e todos. É estar no corpo de Cristo, mas realmente ser uma ajuda para o outro. É levantar dons, não no sentido de encher o nosso ego, mas no sentido de ajudar a comunidade de Cristo. É sermos uns para os outros. Isso sim, eu acho que é realmente o Evangelho. É ser uns para os outros. Não é ir buscar um avivamento individualista, não é ir buscar só as grandes obras ou só o grande tudo e a manifestação de tudo e o extraordinário, não. O que é que Deus nos diz para pôr em prática? O fruto do Espírito Santo, que é a bondade, a amabilidade, tudo o que tem a ver, tudo o que é bom, que é o que Ele é bom, é isso que nós temos que colocar em prática. Eu não posso dizer, é o que nós já dissemos num vídeo de identidade, eu não posso dizer que sou uma filha de Deus e não ter isto em mim vincado mesmo, e não ser firme na palavra. Claro que nós vamos ter os nossos dias maus, também dizemos isto muitas vezes. É normal, nós vamos pecar, nós vamos ter um dia mau, nós vamos ter um dia que vai nos apetecer borrar e vai nos apetecer chorar e chatear, mas é sempre tentar, antes de cometer algo, antes de cometer o pecado, ok, deixa-me dar aqui um travão, deixa-me desabafar e gritar e ir para ali, para o meu canto e para o meu coisinho secreto com Deus e depois eu venho. Isso é colocar a palavra, eu acho que isso é colocar realmente a palavra de Deus em prática. É ter os frutos, é ter o ser, fruto todo. É o ser e não é o fazer, e não é estarmos preocupados com o fazer só. E eu quero fazer, e claro que há necessidades que têm que ser cumpridas. Claro, e a igreja é preciso ser transformada, ou seja, logo é preciso obras para isso, e a fé é uma fé sem obras também, é uma fé morta. É uma fé morta, exatamente. Eu não estou a invalidar aquilo que é preciso ser feito, eu acho que antes de ser feito precisamos de o ser, e isso falha. Isso falha em muitas das igrejas. Isto falhou comigo, isto é um assunto que eu tento rebater todos os dias na minha vida, porque nós realmente queremos ser alguém em que Deus se agrada, em que olhe para nós e, ok, eu tenho ali uma filha que eu sei que posso pegar e não vai encher o ego dela. Quando nós procuramos o fazer antes do ser, nós vamos ser como os 3 crentes anteriores aos que Jesus nomeou antes do crente com solo fértil, que é o crente que quer fazer, mas não ouve o que é necessário, e depois o que é que acontece? Quer fazer, mas não ouve a Deus, que vem para a palavra do diabo e a fé é destruída. Ou o crente que quer fazer, mas depois vem uma preocupação durante a vida e o que é? A fé vai ser abalada. Por isso, eu acho que é nós mesmos procurarmos ser tal e qual como Cristo nos indica na Bíblia, e é mesmo nós buscarmos o fruto de Gálatas, porque a partir do momento em que nós buscamos aquelas qualidades, em que nós buscamos aquelas características, nós aí vamos ter um coração moldado, e que isto acontece todos os dias, porque tal como estavas a dizer, não é todos os dias que a minha bondade, a minha longanimidade e a minha paciência estão lá no alto, mas é uma construção diária para que posteriormente eu seja capaz de fazer mais e as pessoas ao meu redor possam ver exatamente Cristo, porque se eu vou só atrás de querer fazer, mas no meu interior eu estou zero cheio de Espírito Santo, não vai adiantar de nada. Porque eu acho que a mensagem é corretamente espalhada quando nós o somos, não é? Quando nós a vivemos no dia a dia. E neste momento existe um monte de tipo de pregações, um monte de tipo de pregador, que uns é só a graça, outros é... eu ainda há um bocado estive a ver isto. Outros é só... vem como és e permanece como és, porque está tudo bem e tu podes tudo. Outro é... não, porque tu estás mal e é assim, ou seja, é só confronto e não existe amor. Então, há vários tipos de pregações que existem neste momento, e se nós não formos, nós não conseguimos que as pessoas sejam alcançadas. E é muito fácil depois nós
começamos a questionar a nossa fé, começamos a questionar os nossos princípios, porque não vemos nada acontecer e nós temos que perceber, Deus permanece o mesmo, quer esteja sol, quer esteja chuva, quer eu esteja num mau bocado ou estiver na melhor fase da minha vida. O que não pode ser abalado é a minha fé, porque eu não posso medir a graça ou a misericórdia de Deus consoante a minha emoção, ou consoante a minha fé. Se a minha fé está assim, o problema é meu, o problema não é de Deus. O problema não é de Cristo, ou seja, eu tendo a fé assim, só estou a invalidar o sacrifício que Jesus veio e fez por nós. Ou seja, nós temos que começar a entender que a minha fé não pode ser guiada por emoções e por nós priorizarmos a nossa emoção, não podemos culpar Deus. Ou seja, nós temos mesmo que estar cientes qual é o tipo de solo que nós queremos ser, para que nós não sejamos bombardeados com todo o tipo de informações e nos deitem abaixo. Mas eu acho que isso é um grande problema de nós, cristãos, atualmente, que é, nós seguimos a nossa vida consoante aquilo que nós sentimos. E isso é uma falha mesmo muito grave em nós. E quando digo nós, eu também falo exatamente, porque sempre que a gente diz nós, ou fala, nós também nos colocamos aí. Claro. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está a agir ou que Deus não está connosco porque a gente simplesmente não sente. E aí nós percebemos que somos crentes levados pela emoção e não somos crentes guiadas pela fé, porque uma fé baseada na Bíblia, em que se baseia exatamente na palavra da Bíblia, que é inabalável, é uma fé que tem bons princípios e está bem sustentada. Enquanto se for uma fé baseada no sol, na chuva, no nevoeiro e nos 30 graus ou nos 5 graus, é abalável. Claro que demora, não é? Demora a chegar a esse tipo de maturidade, demora a passar pelo processo e custa e dói, e é realmente uma transformação de vida, é percebermos que já não somos bebés, que já não precisamos de que nos estejam ali sempre, pronto, agora tens de te levantar. Não, nós temos que chegar a um ponto da nossa vida em que percebemos, ok, o que é que eu leio, o que é que eu vou aplicar, que tipo de pessoa é que eu neste momento estou a ser. Eu estou a cumprir aquilo que a palavra diz, eu não estou a cumprir aquilo que a palavra diz. Eu estou a ser levado pelo que as escrituras dizem ou estou a ser levado pelas minhas emoções e por aquilo que eu vejo só, e por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu estou a passar. Ou seja, nós temos que olhar para a nossa vida e perceber, ok, já não estou nessa fase, eu já não sou nenhum bebê, eu preciso de largar o choro, mesmo que eu esteja a passar um mau bocado, eu preciso largar o choro e realmente é mesmo, é dobrar o joelho e a orar e estar nos nossos... Acho que tudo depende, compromisso e disponibilidade. Exatamente. Porque se nós não tivermos compromisso com Deus, nem estivermos disponíveis para Ele, nada vai acontecer e nós não vamos ser transformados. Sim. Nós não vamos nos permitir ser moldados e ter o caráter de Cristo que Deus tanto deseja que nós tenhamos. Exatamente. E eu estava a ler Provérbios e eu acho que nós chegamos muito aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, não é? Mas Deus também diz para nós pedirmos sempre sabedoria. Eu acho que isso é mesmo uma chave fundamental na nossa vida. É pedirmos a sabedoria de Deus para que nós possamos mesmo saber discernir, saber ver o que é o certo, o que é o errado, saber se estamos realmente no caminho certo, se estamos realmente naquele caminho que é estreito, que a porta é estreita, mas que vai valer a pena no final das contas. E eu estava a ler Provérbios, deixa-me só ver se eu encontro aqui. Eu sei que escrevi que a nossa carne leva-nos à corrupção, mas o reconhecimento do sacrifício leva-nos a uma vida de arrependimento e comunhão com o Pai. Este é o tipo de cristão que eu quero ser, o que vive para o Pai e que se ajoelha pedindo misericórdia e amor. Eu acho que prefiro ser o tipo de cristão que todos os dias tenta arrepender-se das coisas que faz e todos os dias tenta aplicar o Evangelho na vida, do que ser aquele cristão que está na montanha-russa das emoções, ou seja, que permanece exatamente nessa montanha-russa de emoções e que é levado pela maré e é levado pelas emoções e pela tentação da carne, porque isto realmente é corruptível, isto realmente é algo que nos leva para um caminho de podridão. Mas se nós reconhecermos todos os dias o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós somos realmente mudados e somos impactados por isso, eu acho. Eu concordo, amiga. Acho que é sabedoria, disponibilidade, compromisso e arrependimento. Sim. Que são 4 das bastantes outras coisas que
nos levam a tentarmos ser um solo fértil. E isto é todos os dias uma construção, é todos os dias uma manutenção do solo, porque Sim. nós sabemos que os solos, a terra que é fértil e a terra que está pronta para receber as sementes, é uma terra que é mantida e é feita a manutenção dela pelos agricultores ou por quem trabalha lá. Por isso nós também percebemos que nós, para termos um solo fértil, não basta nós fazermos as coisas durante um dia. É nós sermos constantes, é nós termos compromisso na nossa vida com Cristo, porque não basta eu ler a Bíblia um dia, não basta eu orar um dia para eu ser um solo fértil, porque isso é uma gotinha de água para regarmos o nosso solo. Mas é todos os dias nós estarmos a comprometer-nos com Cristo, todos os dias nós falarmos com Ele, porque isto é todos os dias uma construção e não nos podemos esquecer que é um relacionamento, e um relacionamento faz-se falando, comunicando, e é esta a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é por Cristo e nós estamos aqui nesta terra por Cristo. Por isso nós nunca nos podemos esquecer por quem nós estamos, por quem nós fazemos, e é Jesus. É ter um relacionamento com Ele e mantermos o compromisso com Ele de falar todos os dias e estar com Ele. Porque nós não nos podemos esquecer que nós também, quando não fazemos a nossa parte, não é? Quando não aceitamos a responsabilidade e o peso que é dizermos que somos filhos de Deus, nós estamos realmente a escandalizar o nome de Deus. Nós não estamos só a prejudicar a nossa vida, nós estamos a prejudicar todas aquelas pessoas que nos rodeiam, tudo aquilo que é o nosso círculo mais pequeno, ou mesmo no meio da sociedade, nós estamos a prejudicar esses também, porque estamos a ser um impedimento a que a palavra seja espalhada. Ou seja, eu não estou a aceitar a responsabilidade, eu só estou a querer realmente a bênção de Deus, eu não estou a aceitar aquilo que é o peso realmente de sermos filhos de Deus, porque há um peso nisso, há uma responsabilidade nisso. Não é só nos pastores que cai esse peso, não é só naqueles que têm ministérios, mas em nós também. Não estou a dizer que seja tanto, não é? Mas em nós também há esse cargo, há essa responsabilidade de sermos aquilo para que Deus nos chamou a ser, que é sermos dele. Ou seja, se nós pertencemos a um reino, nós temos que mostrar aqui. Se Deus diz que nós não somos daqui, mas somos dele, então eu tenho que mostrar aqui que eu lhe pertenço. Se eu não me pertenço aqui, eu não posso colocar as práticas deste mundo no meu cotidiano, no meu dia-a-dia. Claro que é o que nós dizemos, vai acontecer em dias mais difíceis, mas é mesmo praticar essas mudanças. São pequeninas, mas depois vocês vão ver daqui a um ano e vão olhar para trás e vão dizer, realmente eu mudei, eu não sou a mesma pessoa e já não consigo voltar atrás para aquela pessoa, porque sei o quão magoa a Deus eu fazer o tipo de coisas que eu fazia há um ano atrás. Ou seja, realmente ser esse tipo de cristão que tem um solo fértil, que se permite ter um solo fértil. Ou seja, nós estamos aqui, então nós vamos buscar, nós vamos fazer a nossa parte e Deus também vai fazer a dele e vai cuidar de nós e vai nos proteger e vai nos ensinar imensa coisa de como ser, de como fazer, de como estar, de como às vezes pregar a mensagem dele para certo tipo de pessoas, para como é que nós temos que agir no nosso trabalho, na nossa família, porque nós passamos por todo tipo de pessoas, por todo tipo de religiões, por todo tipo de crenças e imensa informação de todo lado, mas nós temos que permanecer, exatamente, permanecer na palavra e só isso é fazer a diferença. É por isso que vocês vão notar, quem está no início da caminhada, vão se notar um bocadinho mais isoladas, vão se notar um bocadinho mais excluídas, porque vocês vão realmente ser diferentes, vocês são diferentes daquilo que o mundo está habituado a ser, porque vocês não vão fazer aquilo que eles fazem, porque tudo aquilo que o mundo acha que é correto é errado aos olhos de Deus, tudo aquilo que agora é aceitável é abominável aos olhos de Deus, porque já chegou a esse ponto, que o aceitável na terra, o tudo ok na terra é condenável, é abominável mesmo aos olhos de Deus. E é preciso mesmo ter atenção a isso e é para isso que Deus nos chama, é para ser essa diferença, é para ser essa luz, é para nós conseguirmos transmitir realmente
o que é sermos filhos de Deus eu acho que é a paz mesmo, eu acho que E é mandamento. a paz muda muito no meio deste caos. E é mandamento o ir. E o ir não é só ir para fora ou assim, é Não. ir para os meus amigos e ir para a minha família. E eu só consigo cumprir este mandamento de Deus, ou seja, eu só consigo cumprir uma ordem de Deus a partir do momento em que eu sou um solo fértil. Eu sei que às vezes os nossos episódios vão dar quase tudo ao mesmo, mas não há muito por onde fugir. Nós queremos realmente com este podcast é transmitir o que é ser um cristão vamos dizer, de raiz, não é? Ter raízes profundas e é realmente, nós queremos encorajar a vocês lerem a Bíblia e sim, começar nos Evangelhos para perceber quem é que foi Jesus, o que é que Ele fez, o que é que Ele fez por nós, como é que foi o seu ministério e descobrir os segredos dele e vocês terem comunhão e perceberem que só há mesmo um caminho, que é Jesus. Vocês só conseguem ter esta comunhão com o Pai porque Jesus fez o sacrifício dele e nós conseguimos ter esta liberdade, nós somos mesmo privilegiadas de termos esta liberdade, de conseguirmos orar quando nós quisermos, de ter a Bíblia, de ter a palavra dele e podermos ir buscar todas as respostas que nós queremos às questões mais difíceis da nossa vida. E pode-se às vezes tornar um bocado monótono, mas isto realmente é preciso ser falado, porque muitas vezes não se fala. Não se fala do ser, fala-se de vir à igreja porque Deus vai transformar a vossa vida e vocês vão estar ali sempre em cima. E não é assim. Não é assim. Vocês não vão estar sempre em cima, vocês não vão estar sempre em vitória. Vocês muitas vezes vão encontrar obstáculos e impedimentos, mas o que ajuda a ultrapassar isso é a Bíblia. É a Bíblia, exatamente. E o relacionamento. E o relacionamento com Deus. É vocês atingirem essa maturidade para perceberem que nem tudo na vida porque é um mar de rosas. A nossa fé não é baseada nas circunstâncias da vida. Exatamente. Porque muitas das vezes vem uma circunstância mais apertada e a nossa fé tem de estar lá em cima, não é mesmo? Sim. Por exemplo, nós muitas vezes falamos uma com a outra e irrita-nos muito, às vezes certo tipo de pregações que aparecem na internet ou certo tipo de pessoas que se dizem cristãos e fazem coisas que não deveriam fazer e a mim escandaliza-me porque estão ali a manchar o nome de Deus e eu não gosto disso porque depois escandaliza o povo e o povo depois não quer conhecer Deus, não quer conhecer Jesus e acha que nós somos todo um bando de malucos. É normal, todos nós cometemos erros. Certo. Todos nós pecamos todos os dias e pecamos, se nós fôssemos contar quantas vezes nós pecamos durante o dia, nem mesmo a dormir, a gente se safava, nem uns 24 horas do dia. É verdade. Mas é todos os dias nós procurarmos combater o pecado, todos os dias nós queremos nos aproximar mais de Cristo. Porque nós muitas das vezes, pecar é uma coisa, querer permanecer no pecado é completamente diferente. Por isso, tal como a Ana estava a dizer, uma coisa é escolhermos o pecado e isso mancha-nos a nós e mancha mesmo quando nós dizemos que somos de Cristo e depois pregamos e fazemos coisas e sabemos que elas são erradas de uma forma completamente oposta. Exatamente. E é o que nós dizemos sempre, é sempre um processo, vai demorar muito, vai ser preciso muitos obstáculos para nós percebermos realmente como é que está a nossa posição, se está firmada na palavra, mas é um processo bonito porque eu digo muitas vezes, a dor é prazerosa com Cristo, porque realmente porque eu não conseguiria estar nesta terra se não fosse a paz que abunda na minha vida, que a paz de Cristo e saber que eu tenho realmente uma morada, eu tenho realmente alguém para ir, eu tenho um conforto, eu tenho uma casa, eu tenho um abrigo. Se isto tudo estiver a dar mal, eu sei que tenho ali alguém que está à minha espera, que me vai abraçar e vai dizer está tudo bem. E isso realmente ajuda-nos a ultrapassar muita coisa na nossa vida. E é isto que nós queremos sempre encorajar a quem está no início, ou quem está meio... Quem está também assim intermedinho, que é bom este relacionamento com Deus. Não nos vai apetecer sempre ler a Bíblia, não nos vai apetecer sempre orar, não vai, mas é algo que nós temos que contrariar para não sermos levados, certo? Concordo, subscrevo. Concordo, amiga. Acho que
É como estavas a dizer, os nossos episódios parecem sempre que vão dar a mesma coisa, mas ainda bem que isso acontece, porque aquilo mesmo que a gente quer enfatizar aqui é ter um relacionamento com Cristo. E se nós, pelo menos em um dos episódios que a gente tenha colocado, tenha dado motivação para que as pessoas se aproximem de Cristo, a nossa missão está feita. Por isso. Porque há mesmo todo tipo de informações e vocês conseguem procurar e a internet também está cheia deles e às vezes não são os mais corretos e nós conseguimos perder nesse tipo de informações, conseguimos ser levados por qualquer informação que existe. E se não... é o que eu digo muitas vezes à Mariana, se o nosso podcast não apontar para Cristo, então para que é que o fazemos? Para que é que nós perdemos um bocado do nosso tempo e vimos aqui e estamos aqui a gravar 40 minutos se Jesus nem sequer é mencionado, se Cristo não é mencionado, para que é que nós fazemos isso? Se eu não aponto para Cristo, então eu não estou a fazer realmente nada, porque não vale nada. Eu tenho sempre que mencionar, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui, ou eu não seria da forma como sou, a Mariana não seria da forma como é. Nós somos porque Ele é bom, porque Ele nos amou e porque Ele nos escolheu, não porque nos apetece e agora sabemos o que é certo e o que é errado, não, porque se fosse por nós escolheríamos sempre o que a carne quer, que é a corrupção e a podridão. Então é isso que nós tentamos sempre encorajar. Ser um solo fértil. Ser um solo fértil. Um crente que tem perseverança e que tem compromisso. Sim, que às vezes o simples está bom. O simples está bom. Claro que é muito bom também as grandes coisas, as manifestações, as curas, os milagres. Nós também acreditamos nisso, na manifestação do Espírito Santo, que é muito bom vermos isso, é muito bom vermos as pessoas curadas. Nós não estamos a dizer nem invalidar esse tipo de coisas. Nós queremos primeiro, sim, que a base esteja ali corretinha, assim, redondinha, bem direitinha, bem formadinha, e que primeiro ser e depois fazer. Primeiro vermos onde é que nós estamos, quem é que nós somos, se estamos realmente a dizer aquilo que é correto e depois fazer, eu acho. Eu concordo. Porque a vontade de Deus é nós sermos aquilo que Ele deseja que nós somos. Certo? Certíssimo. Acabamos? Pronto, pessoal, eu acho que agora nós fizemos aqui mesmo, assim, um resuminho. E é bom às vezes nós pegarmos assim mesmo numa passagem que a gente até já leu 1500 vezes, mas a gente tentar refletir mesmo o que é que ela quer dizer e trazê-la para a nossa vida, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia e nós só estamos a pensar naquilo, naquela ocasião, naquele contexto. Mas é bom nós também, ao lermos a Bíblia, fazermos o exercício prático de trazê-la para a nossa vida. A partir daqui, o que é que Jesus diria então para eu melhorar? O que é que Jesus está aqui a dizer que eu posso colocar na minha vida que eu tenho que melhorar então? E eu acho que esta passagem é boa para nós percebermos que tipo de crente somos, no sentido de perceber o que é que nós temos que fazer para melhorar e para ser um solo fértil. Exatamente, sim. E é começar, imaginem, podem começar mesmo pequenino. Olha, a partir de hoje eu vou ler pelo menos um capítulo todos os dias. E está muito bom. A partir de hoje eu vou ler 20 minutos, eu vou orar 20 minutos todos os dias. Está imenso, está muito bom. Ou então, por exemplo, trocar certo tipo de músicas que me fazem, se calhar, ter tipos de atitudes que eu não gosto. Também está ótimo, ou seja, é começar pequenino e depois vocês vão aumentando. Isso depois vai ser quase automático, eu acho. Eu concordo. É começar mesmo pequenino e verem, ok, o que é que eu posso mudar que realmente agrada a Deus? O que é que eu posso mudar que vai conforme aquilo que a Bíblia diz? E irem fazendo. É verdade. Não é? É como quase quando a gente começa no ginásio, a gente não aguenta com muito peso. A gente começa com um pouquinho de peso e vai ficando com o físico melhor e vai conseguindo ser moldados. É isso. Certo? Pronto, pessoal, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like, escrevam nos comentários o que é que vocês acharam, partilhem com as pessoas, com os vossos amigos da igreja, com o vosso grupo de jovens da igreja, com o grupo de adultos também da igreja. E pronto, é isso, não é? Por isso, até ao próximo episódio. E porque já sabem que a gente está sempre aí. Se vocês precisarem, escrevam um comentário ou enviem uma mensagem. É isso. Certo? Por isso, voltem, mas voltem com Jesus. tchau!